Alô, amigos ligados em tecnologia. Estamos começando mais um episódio do Teinossauros. Eu sou o Léo Matayoshi e antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like aqui no vídeo, deixe os seus comentários e compartilhem com seus amigos. Estou aqui com o Marco Ren. Fala, Marcão. Fala, Léo! Hoje nós estamos aqui com um convidado que, além de convidado, é meu amigo, Telmo Schonvetter. Fala, Telmo! Fala, Marcão, tudo bom? Tudo jóia. Bem-vindo, Telmo, tudo bem? Tudo bom, Vamos tudo falar aqui de histórias de TI. Fala aí pra gente qual o seu primeiro contato com tecnologia lá atrás, você lembra? Na verdade já faz um tempão, né? O primeiro contato meu com tecnologia foi um curso de COBOL que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Lá no centro da cidade, nem sei se existe a escola, não deve ser mais, chamava Databyte. Passava propaganda na televisão. Eu lembro do Databyte. Lembro das propagandas. Tinha o Databyte e um outro lá que agora eu não lembro o nome, né? Eu tinha 14 anos, ia de noite lá pro centro, de ônibus, voltava 10, 11 horas da noite lá. Mas aí eu comecei a aprender COBOL, mas tecnologia era só no papel, né? Fazia o programa no papel, mandava, eles digitavam e depois você recebia a impressão para olhar o seu programa, né? Então você fazia a aula. Tinha aula, aí tinha às vezes exercício e tal, e era aquelas folhas de codificação, o pessoal até conhece isso, né? Tem na internet, às vezes aparece lá nos blogs, nos links lá, os cartão perfurado, as folhas de programação, era um bloco que você fazia linha a linha, porque você escrevia o programa, né? Aí, e para cada... aquilo ia para uma área de digitação. Tá. Nessa época eu nem sabia, não tinha contato, nem lembro, provavelmente isso aí devia ser até em cartão perfurado, talvez, né? Não sei se... Nessa época aí, que era 82, né? Aí depois voltava a compilação e era só COBOL, mas a gente trabalhava meio que lógica, fluxograma, né? A gente fazia fluxograma, acho que programa mesmo de vez um só. Mas era mais fluxograma que ensinava passo a passo, né? Então o cara fazia digitação, botava um job lá para rodar o programa, para compilar. Provavelmente, né? E aí ele dava os erros da compilação. Acho que não executava nada, executava, será? Não, então eles punham para executar. Eu lembro que a gente recebia a listagem da compilação para pegar os erros, e se passasse a compilação, Ele executava. na verdade era um programinha simples. Sim. Ele lê um arquivo, um arquivo e grava um outro arquivo, ou grava um relatório, não lembro. Aí eles mandavam o resultado da execução, né? Ah, legal, hein? 14 anos o cara já programava em COBOL já. Isso é dinossauro puro, raiz. Dinossauro raiz. 1982. Ah, legal. Ô Telmo, fala um pouquinho sobre sua formação acadêmica. Então, assim, eu fiz colégio do estado, né? Aí quando eu saí do colégio, eu já tinha feito o curso, né? Esse curso aí já começou a ter colégio de informática. Tinha um colégio Brasil, e tinha um curso deles tipo técnico de programação. Mas eu já programava tudo. Eu comecei a fazer esse curso, acho que eu fiz uns 6 meses e abandonei, porque era muito básico, eu não estava aprendendo nada. Falei, não, quer saber, é melhor eu fazer faculdade mesmo, né? Eu queria fazer uma coisa mais rápido que faculdade, né? Para poder começar a trabalhar, né? Mas eu acabei abandonando e depois entrei no Mackenzie. Aí fiz, na verdade, tecnologia e processamento de dados no Mackenzie, né? Aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, tudo, né? Colégio Brasil não era na Vila Carrão. Não, esse colégio Brasil virou Colégio Paulista de Informática, que hoje era Analise Vasconcelos. E ainda existe uma faculdade lá agora. O que você fez lá, FIAP? Isso, FIAP. Então era Colégio Brasil, que era colégio, depois virou Escola Paulista, se não me engano. E agora não sei. Eu sei que ainda existe lá FIAP, e é o mesmo lugar. Então, virou uma... É lá no... Não sei se é começo ou fim, mas é lá em cima. Isso. Não é muito lá embaixo, não, um pouco pra cima. Não chega a ser quase lá na Vila Mariana, mas é mais pra baixo ainda. Né? Deve ser a FIAP. Provavelmente foi evoluindo isso daí, né? As escolas, faculdade. Agora o seu... Voltando um pouquinho ali sobre o seu primeiro contato, qual foi o seu primeiro computador? Você lembra? Não, então... eu tive um XT, eu lembro, primeiro. PC, foi um PC, cara. Para aí, eu tô antes disso. Não, eu sei. Na então, época, você lembra? Lembro. É que assim, eu queria comprar um computador, né? Eu tinha umas revistas microsistemas que eu já comprava, tinha os programas, né? Uma revista. Isso é 84, acho que é uma coisa assim.
Aí eu ia comprar um Commodore 64, que eu tinha ido na cidade de uma loja lá, que era loja de som, e era do Mostruário, que era o que dava para comprar, né? Aí nem podia comprar, porque aí eu tive que ir com meu pai na loja lá, a gente olhou, aí a gente tava olhando, mas esse é bom. Aí, pô, tinha os Apple IIe na época, né? Apple IIe. Aí a gente fez, meu pai ajudou a pagar e compramos um Apple IIe. Aí foi aí que eu comecei a mexer mesmo. Só que assim, cara, eu copiava os programas, digitava lá, ficava 2, 3 horas digitando o programa e executava, legal, funcionou, desligava o computador, já era, porque não tinha onde gravar. Aí o computador não tinha nenhum... Não tinha armazenamento. Né? Não tinha armazenamento. O pessoal usava meio fita, né? Fita, mas dava muito problema, né? Então assim, eu nem cheguei a usar isso daí, não. Ah, legal. Esse Apple IIe aí. Legal, você falou que se formou no Mackenzie e você começou a trabalhar. Fala um pouco da sua carreira. Aqui nós trabalhamos na mesma empresa. Na mesma empresa. Em algum momento. Período, assim, então... Meu primeiro emprego, assim, pode considerar tecnologia, né? Foi numa distribuidora de peças. Meu tio trabalhava lá, ele arrumou, o dono lá comprou um PC XT. Comprou um PC e ele queria implantar, ele tinha estoque de peças, era uma distribuidora de peça para retífica de motor, né? Então o dono lá comprou um PC, comprou impressora, comprou tudo. Aí eles me chamaram lá e fui trabalhar lá. Só que ele não queria, a hora que ele chamou uns analistas lá, para uma empresa lá para desenvolver o sistema para eles, que não tinha pacote, que nem depois que teve a época dos pacotes, né? Ele ficou maluco, porque, sei lá, na época ele tinha pagado $5.000 lá na época, num PC com impressora, né? E a hora que os caras deram o preço, era mais caro do que o computador. Ele ficou maluco, falou, não vou. Aí fiquei lá uns meses lá, só no computador. Aí eu não tinha que fazer nada, né? Então eu comecei a cadastrar as peças que ele tinha em planilha, no Lotus 123. Aí a menina lá tinha um cadastro de clientes. Era uma folha lá que todo dia ela anexava, mas ficava fora de ordem, de tempo ela pegava, datilografava, né? Aí eu joguei aquela planilha num DB2. DBase 2. DBase 2. Não DB2, DBase 2, tudo disquete, né? DBase 2. Aí o que eu fazia? Quando tinha um cliente novo, eu cadastrava, eu reimprimia, né? Era tipo 200 clientes que eles tinham, né? Isso imprimia e dava para ela toda vez que tinha alteração, na sequência certa, não ficava aquela planilha tudo limpinha. Foi algumas coisas, ele gostou, mas ele não queria. Ele achava que a gente ia desenvolver um negócio, um sistema para controlar todo o estoque, vendedor, não é uma coisa tão rápida assim, numa pessoa, né? E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu sabia programação, né? Até que um dia o filho do dono foi lá e apagou tudo que tinha no computador lá. Apagou minha base, apagou minhas planilhas, nunca mais. Não tinha backup, era uma coisa que estava sendo feita ainda. Sim. Já era. Aí no fim desse daí surgiu a oportunidade de ir pro Itaú, né? Aí eu fui pro Itaú. Tava nesse meio, tava na faculdade, né? E o que você fez lá nessa grande empresa aí? Muito grande, né? Na verdade, a gente brinca que no Itaú eu comecei como estivador, né? Estivador porque a gente carregava papel de um lado pro outro. Era operador de impressora, na verdade, né? Então pegava aqueles caixa de sei lá quantas, as caixas enormes, pesadas, de formulário contínuo. Formulário pré-impresso, né? Quando ele só preenche de contas, né? E montava na impressora, imprimia, tirava, levava para a expedição, os caras lá separavam. Até que aí tinha impressora laser, que ainda era de formulário contínuo, né? Até que entrou as impressoras da Xerox, que imprimia em papel sulfite, né? Aí pelo menos já tinha um terminalzinho, né? A impressora Xerox já tinha um terminalzinho que você digitava, mandava voltar, a gente tinha que limpar, né? A impressora, por toner. Ficava nisso aí. Mas nunca mexi no terminal, né? Nunca mexi, porque tinha um operador de terminal que você pedia para ele as coisas, ele fazia, né? Então, só mexia no papel mesmo, né? Aí fiquei um ano lá. Aí surgiu a oportunidade de ir para operação. Certo. Aí eu fiquei comecei a aprender no terminal, dar comando lá. O pessoal ligava pra gente, olha, a linha tá fora, tem que ativar, dava os comandos de VITAM, né? Que é a parte lá, e também fiquei alguns meses e teve um treinamento, teve um concurso interno que eles deram uma provinha para virar desenvolvedor. Certo. Aí um monte de gente participou lá, eles precisavam de bastante, eu passei nesse negócio aí e virei desenvolvedor, né? Então, desenvolvedor COBOL. Era PL1, não PL1, era COBOL. PL1, que é uma linguagem
basicamente da IBM, né? Só. Você aprendeu lá ou teve que fez não, curso lá? PL1, não, eu aprendi lá. Na verdade tinha um livrinho vermelhinho lá que meu chefe tinha, e aquele livrinho passava na mão de todo mundo, sentava lá nos primeiros dias e ficava lendo, aí eles ensinavam, tinha alguém te ajudando, né? Aí o Itaú tinha bastante treinamento, a gente fazia treinamento de base, a gente fazia cálculo em binário, aprendia cálculo em hexadecimal, aprendia parte de sistema operacional, assim, né, o basicão, né? O que é um sistema operacional, o que faz, né? Aí fiquei por vários anos como desenvolvedor, né? Aí depois? Como desenvolvedor, aí o sistema que a gente cuidava era um sistema de controle de execução de job batch, né? Era um sistema interno. Até que o banco decidiu comprar um software de fora, que é o Control M. Aí a gente teve que montar uma interface entre os sistemas, né? Entre o sistema antigo e o sistema novo, a gente trabalhou nessa interface. Aí aos poucos foi meio que virando de desenvolvedor para suporte, porque o Control ele continua na minha mesma área, na mesma gerência. Então a gente meio que virou suporte desse produto, suporte interno, né? Você tem o fornecedor e você ficava lá comandando a operação. Não é operador, tem um operador que é a produção. A gente mais cuida do software para estar disponível para o pessoal usar, né? E nesse meio tempo começou a entrar a baixa plataforma. Aí começaram a colocar controle na baixa plataforma. Aí, se você acha que eu sou dinossauro, meus chefes eram mais dinossauros ainda. O pessoal tinha horror à baixa plataforma, porque realmente dava muito problema. Antigamente era impossível se trabalhar. No começo era a tela azul, tudo parava, né? Nem tinha aquela história dos servidores ficavam debaixo da mesa de no área do outro, não era tudo centralizado, não tinha no data center mesmo era só mainframe, depois que foram levando, montando servidor, cada caixa é um servidor, nada de virtual, isso aí eu tô falando um pouco antes disso, a gente nem tinha terminal na mesa, né? Nem tinha, mas aí aí ninguém queria mexer, meu chefe falava, você vai cuidar disso daí, né? Foi muito legal, porque aí eu fui, a Microsoft fiz um monte de curso de sistema operacional, eu nem lembro qual a versão que era na época, assim, de sistema operacional para servidor, né? Eu fiz curso de Unix, eu fiz curso de AS400, né? AS400, por quê? Porque o Control M, você tinha instalado agentes dele na baixa plataforma, você tinha um centralizador, né? E instalava todos os ambientes, né? E para controlar a produção, né? Os jobs nos servidores, tudo integrado num lugar só que você conversava entre mainframe, ligava tudo, né? Isso era bem importante, né? Tinha as dependências lá de que rodava no mainframe, o que rodava na baixa. Então, você tinha um Control Enterprise Manager, que era camada maior assim, e todos esses servers ficava pendurado nele. Então ele ficava monitorando, ele ficava olhando o job batch, ele chegou a hora, ele solta o job batch lá no mainframe, o job do mainframe acabou, ele detecta isso aí, ele fala, o job acabou aqui, qual que é o próximo que eu tenho que soltar? O job lá no S400, ele também tem que soltar um lá no Windows. Então ele faz toda essa integração aí, né? Ele é um controlador de malha, batch, alguma coisa assim, né? O Control M. Isso, né? Ele é um scheduler, né? Ele controla a execução do batch, né? Entendeu? Ele tem um planejamento, né? Ele tem um planejamento, você coloca lá o job tal, que na verdade os analistas de sistemas que mandam, né? Então o job tal tem que começar a X hora. Olha, esse job tem que começar depois que chega um arquivo de tal fornecedor, de tal empresa. Esse aqui tem que começar e você faz as amarrações. Esse job executa depois desse. E tem uma tela lá que você vê a amarração, os quadradinhos, cada job, um executa, fica amarelinho, está executando, acabou, fica verde, ele libera o próximo. E aí os operadores de batch, né? Os operadores que estão operando o batch ficam com essa tela teoricamente lá. E por lá ele consegue interagir no job, ele consegue editar um job lá, ele não precisa entrar lá cada servidor, que você tem 2-3 mil servidores lá, sei lá, ele não precisa entrar em cada servidor para consertar um job. Pelo controle ele edita o job, né, o job, eu falo job é termo de mainframe, né? Ele edita lá
o comando, né? A tarefa lá. E conserta ou põe para rodar de novo, tudo a partir do Ctrl M, né? Isso facilita muito. Uma empresa grande, não dá para um cara cada hora entrar num servidor, loga em um, loga no outro, o cara não rodaria num dia o que tem que rodar, né? E até quando você trabalhou com mainframe? Hoje em dia o mainframe ainda tem muita demanda, como é que é? Então, assim, tem, né? Eu acho que não vai acabar, né? Assim, tão cedo assim. Eu acho que por mais... acho que um dia vai igualar tudo, né? As máquinas, se você pegar, acho que uma máquina, os primeiros servidores e comparar com os que tem hoje, né? Essas de virtual, acho que os servidores hoje são quase do tamanho do mainframe em termos de capacidade, né? Eu não sei detalhes disso daí. O mainframe agora tem esses computador quantum, né? E vão crescendo, né? E tá tudo integrado, né? Acho que depende do que o cara vai precisar, ele vai usar uma coisa ou outra, né? Depende da demanda, eu acho, né? Hoje você pode rodar Linux no mainframe. Então foi uma época muito legal. A hora que os caras colocaram lá, na verdade colocaram o Unix, né, no mainframe lá, Unix Linux, né? Acho que para poder ter o TCP/IP, né? O Ctrl M já funciona usando o TCP/IP, a conexão, senão ele não conseguia. Ia ter que usar SNA. A gente teve algumas coisas que conversava antes disso de mainframe com baixa plataforma, mas tinha lá o SNA Server da Microsoft para conseguir conectar com o mainframe. A gente tinha algumas ferramentas que eram desenvolvidas nossas lá, né? Que fazia isso daí, né? RIS, né? Era Host Integration Server também, não tinha? Você lembra, Marcão? Eu lembro do SNA que a gente se comunicava via TLB. TLB, né? Cara, é muita coisa, porque assim, por ser uma empresa grande, tem uma desvantagem que você nunca tem o domínio de tudo, né? Então você sempre conhece um pedacinho, aí vai fazer uma coisa, tem um cara que conhece o mainframe, tem um cara que só conhece essa integração aí, fez lá os cursos da Microsoft, porque o protocolo do mainframe era SNA, né? Acho que era SNA que falava, né? E o cara conhecia isso aí para fazer a conexão, que eu não sei como é que era, e aí conseguia falar com os outros... Com componente da baixa. Tinha 10, 20 coisas no meio, então toda hora que tivesse alguma coisa, desse um problema, era 10, 20 pessoas envolvidas para resolver, né? Sim. Entendeu? Aí entrou o TCP/IP, aí ficou mais simples. Eu lembro que... Se a rede ou IP responder, deu ping, tá funcionando, não tem firewall, acabou, é isso aí, né? É muito... Eu lembro que tinha, no tempo do Internet Banking, para baixa plataforma, ou servidor Windows, conversar com o mainframe, usava SNA, e o que mandava os dados ali, controlava os dados, eram as TLBs ali. E tinha os Complus também, você lembra disso aí, né? Esses termos eu já nunca ouvi, cara. Pra mim TLB era tipo um contrato, né? Que falava as duas, a linguagem era equivalente lá entre a baixa e a alta, não era? Uma coisa assim, né? Isso é bem velhinho, né? É lá do ano 2000, lá, alguma coisa assim. E falando de baixa plataforma, né? Você começou a estudar, você sempre foi focado em mainframe, depois você estudou... eu gosto, né, cara? Baixa plataforma, assim, assim, eu já tinha micro, eu sempre gostei, né? Então, assim, sempre fazendo os cursos eu adorava, né, cara? Tem uma época que eu fazia mais curso do que trabalhava, né? Assim, tinha muito curso, né? E eles me deram bastante treinamento justamente para poder assumir essa parte do Ctrl M, né? E era treinamento, era manual, né? Cara, não estamos falando da internet ainda, né? No começo, depois que a gente... Porque a gente nem tinha acesso à internet dentro do banco, a gente numa época nem tinha acesso à internet, né? Não tinha celular, não tinha smartphone, você tinha uma biblioteca lá que você ia lá, pegava os manuais, né? Aí depois começaram a vir, você começou a ter micro, né? Você começou a ter... Antes eu nem tinha micro na mesa, né? Depois era terminal. Aí tipo, começou a vir as coisas em PDF, né? Aí depois... Cara, depois que abriu a internet, você tem acesso ao Google, tá tudo lá, né? Tudo lá. Você vê os próprios fornecedores, tem problema, com o suporte eu aprendi muito isso, né? Você fala assim, vem um fornecedor aqui, o cara vai vir arrumar o problema aqui. Não, como é que o cara faz? O cara vai lá no Google, é mais fácil do que ele entrar no site da própria empresa e ficar procurando lá dentro. O Google acha as coisas dentro da empresa, dentro dos manuais da empresa. Ele é muito bom, né? Assim, a parte de pesquisa, né? Então... você falou de TCP/IP, eu acho porque o TCP/IP é antigo, né? É lá da ARPA.
da rede militar ali dos Estados Unidos, mas acho que o que popularizou ele foi o Windows NT, o Windows... Não sei se no Windows 3, porque o protocolo da Microsoft era o NetBIOS. É isso, sim. No começo. E aí configurar os micros, a gente recebia os micros, eu tinha que configurar NetBIOS, TCP/IP, entrava lá nas coisas, eu já nem lembro mais, cara. Não. Você entrava lá nas configurações, tinha que pôr na rede ele. O sistema de rede mais popular era o Network, que usava IPX e SPX. E aí, quando veio, se não me engano, foi no Windows NT mesmo. O Windows NT começou a utilizar o TCP/IP e aí ele popularizou, e isso foi uma das coisas que derrubou o Network, né? E eu lembro que o Network 5, até o Network 4, será que acho que o 4 já utilizava o TCP/IP, né? Então ele usava os dois protocolos. Então esse tipo de eu não entrava nesse mérito tão específico, porque assim, a gente tinha equipe, eu trabalhava, que cuidava de Control M e outros aplicativos que continuou no mainframe, continuou outros aplicativos no mainframe, né? Mas qualquer problema, eu corria lá nos caras lá do time de suporte do Windows, o time de suporte do Unix, o time de suporte do S400, então sim. Eu tinha contato com todo esse pessoal. As áreas eram bem fixas, né? Cada área fazia a sua coisa ali, né? Isso. Então, a gente tinha às vezes alguma atividade para fazer, sei lá, vou fazer um upgrade de um agente do S400. Vai ter que ser no domingo de madrugada, sei lá. Aí tem que combinar com os caras, porque eles que têm, por exemplo, lá no caso do S400 tem o QSEC-OFR lá, que é o tipo o administrador dele, né? A gente não tinha esse acesso, então tinha que vir com eles, que tinha que montar lá o disco, ou o CD, instalar, tem coisa que é com o usuário dele, a gente sentava do lado e fazia, né? Então assim, era contato cada hora com um, né? Legal. O que é o AS400? Fala, é uma coisa difícil, máquina, né? Explica aí. Não, então, eu falo S400 porque era o nome, é o iSeries, né? Porque o mainframe é Z-Series, né? O iSeries é o S400, que é um meio termo lá, cara, é difícil falar, né? Outro que já falaram que sempre vai morrer, tudo, não sei como é que tá hoje, porque eu já tô afastado um bom tempo, né? Do banco, eu saí. Mas, por exemplo, tem empresa que só usa ele. É da IBM também, tá? É o iSeries. Hoje tem P-Series também, eu acho. Se tem alguma coisa, né? O Z-Series é o mainframe, né? Quando você olha as coisas lá, Z-Series é o mainframe, aí o iSeries é o S400, né? Ainda falo S400 porque hoje você pegar os manuais do próprio computador, tá escrito, na própria CPU tá escrito, né? Mas o sistema operacional era próprio ou era tudo, Unix? Não, era tudo próprio. Cara, é um sistema muito legal, eu não sei porque não pegou, sabe? É muito fácil de usar, é bem estável. E ainda tem coisas rodando por aí, né? Tem, eu acho que tem empresa que só usa isso, né? Ainda. Porque ele é um meio termo, né? Entendeu? E é da IBM, né? Ele tem banco de dados dele, se não me engano, é DB2 também, e é nativo dele, ele já tá lá, o DB, pelo que eles falavam, né? Que eu te falei, é mais de conversa assim, né? Quando você compra o sistema operacional, já tem o banco de dados lá. Você monta CL, controlando. CL era a linguagem, né, de job, né? Não é mainframe JCL, lá é CL, né? E comando. Como é que chama arquivo de comando? Você monta arquivos de comando, né? No Windows, né? No Windows. Que era BAT, né? O BAT, o Shell, né? O Shell do Linux, o BAT do... Ponto .byte, os scripts, né? Que depois agora o Windows é Shell também, né? Agora é PowerShell, né? PowerShell, mudou. Então... O Telmo, cara, pra quem tá vendo ali o nosso episódio, acho que tem muita curiosidade. Como é que era trabalhar com mainframe? Eu trabalhei um pouco com mainframe, porque eu fui programador COBOL também, né? Fui durante um ou 2 anos ali com plataforma BCBook, que era francesa. Mas eu já trabalhava, já tinha terminal ali, cada um tinha... Não é que cada um tinha o seu, tinha uma bancada com vários terminais, e aí você viu que estava livre ali, você se logava ali e fazia... né? Agora, como é que era lá? Era diferente? Como é que era no seu tempo ali? Não, quando eu fui para a programação, a nossa sala que trabalhava com as mesas, era só as mesas, né? Cada um tinha a sua mesa, mas era uma mesa vazia, você não tinha nada, né? E você tinha uma sala com terminais, então, sei lá, vou chutar, aí tinha 30 pessoas e tinha nem 10 terminais. Então a gente fazia o programa na mão, né?
ou fazendo uma listagem, porque geralmente assim, pegar o programa do zero é mais difícil, na época de uma alteração. Então você já pegava uma listagem, né, do programa, ia lá, sentava, alterava nele. Já não estava numa época de ficar fazendo programa naquela folha de codificação. A gente fazia qualquer papel, porque a gente mesmo quer digitar, né? Certo. Não vai mandar para um digitador alguma coisa. Então, ou a gente alterava na própria listagem, depende, ou você escrevia do lado, escrevia em papel, pegava folha branca. Aí a hora que tinha um terminal disponível, você ia lá, digitava, né? Aí você também não podia ficar muito tempo, porque tinha outra pessoa querendo usar. Às vezes estava mais tranquilo, você ficava lá sentado, lá, né? Você ficava lá sentado, ficava usando, compilava, olhava, já corrigia. Se tinha gente querendo, você compilava, apareciam os erros, quando era muito erro, né? Aí você mandava imprimir o relatório, a compilação. Aí você tinha que esperar no dia seguinte para o pessoal trazer a listagem para você, porque ela é lá para a área de impressora onde eu trabalhava. Isso, aí tem um monte lá, né? Fica numa fila lá do spool, né? Do mainframe. Fica na fila e chegava no dia seguinte. Às vezes você tava com pressa, você ia lá no andar lá, tentar pedir para alguém procurar lá no escaninho, porque às vezes já saiu, você ficava esperando lá na porta da impressora os caras jogar, porque aí ia para uma expedição, aí demora, né? Sim. Aí você ficava na porta esperando, fuçando em tudo lá. Hoje nem pode por segurança, né? Você imagina você fuçando em tudo que é relatório que sai lá da impressora, né? Mesmo que é programa, compilação, essas coisas, porque sai num papel específico, num lugar específico, né? E aí você corrigia ela ali os erros, ia na coisa, arrumava tudo, depois sentava no terminal de novo. Ah, legal. Aí você montava a base de teste, pegava os arquivos, testava. Até que um dia arrumaram um monte de terminal lá, isso é a área que eu trabalhava, tá? Não sei outras áreas. Aí arrumaram um monte de terminal, viu num estoque lá uns terminais 3270, né? Aquelas cabeção lá da IBM lá. Meu, aquilo tava tudo sujo, cara. Parecia que tava num ferro velho. A gente teve que quase jogar água no terminal para limpar lá na coisa, passar pano, torcer no balde, limpar que tava tudo, limpar o teclado e tal. Aí conseguiram um terminal cada um na mesa. Legal. Ele ocupava metade da mesa. Mas aquilo você podia dar porrada nele que ele não quebra. O teclado duro assim, ele é pesado, né? Sim, assim. eu lembro disso aí. Aí a gente conseguiu ter o terminal, mas era uma maravilha. Você ficava na sua mesa trabalhando e tal. Aí depois... Nessa época eu só usava TL1, né? Trabalhava com o VSAN, né? Que é uma organização de arquivos, né? E fazia programa online no mainframe, de telinha, que era SPF. Aí depois começaram a vir os primeiros, na época era 286. Começaram a trocar, vieram uns 286 com placa de emulador, que é uma placa que emula. Então, porque assim, o monitor o terminal da IBM é um cabo coaxial que vem um cabo, não tem rede, né? A rede vem um cabo lá do mainframe, lá de uma hub lá, sei lá como é que chama, né? De um concentrador lá. Do mainframe vem cabo a cabo, um cabo coaxial, e cada terminal tem o seu cabo, né? Então aí vê os micros com essa placa IRMA, tinha umas placas lá. Aí você plugava lá, instalava um emulador e você acertava a mesma telinha, um mainframe. Não tinha nem rede, não tinha cabo de rede nessa época, era só esses cabos, esqueci o nome. Tipo aqueles divisores de antena que vai... cabo coaxial, que é o cabo coaxial. E ia pra cada uma das cabo estações. de TV hoje, né? Normal. E tinha um programinha lá, tela preta, né? Que a gente falava. Isso, os emuladores, né? Então, tinham vários. Primeiro teve uma placa antes. Era uma placa, enorme, cara. Ela era enorme. Aí depois mudaram, a placa veio outra. Aí depois... Cara, eu não lembro exatamente quando foi que começou a entrar esse... eu acho que começou a vir a rede, né? Começou a vir rede, aí eles começaram a pôr placa de rede, porque os micros não vinha a rede, não vinha que nem hoje. Já tem tudo junto, né? Internet, tudo. Wi-Fi, né? Hoje não, Wi-Fi. O que é Wi-Fi? Não sei nem imaginar. Isso aí pra mim era coisa que a gente via na televisão, né? Coisa que eu via lá no Star Trek, lá, o cara com o comunicador lá, né? Aí os caras colocaram as plaquinhas de rede, né? Plaquinha de rede, aí ficou, aí uma hora, não, vai ter um emulador da placa de rede, vamos cortar agora, vamos tirar. Aí foram tirando a infraestrutura de cabo, aí ele entrou na rede. Acho que aí que a gente configurava esses negócios de NetBIOS, nem era TCP/IP ainda, né? Configurava essas coisas. E foi mudando, né? Com o tempo foi mudando as configurações, vou trocando os micros, até que chegou no que é hoje, né? Aí você notebook com tudo lá. Eu lembro quando eu trabalhava com mainframe, a gente mandava imprimir, compilava lá, mandava imprimir.
e tinha sabe esses elevadores de cozinha? Que é pequenininho assim? Sim. Então, porque o mainframe ficava no andar de cima. Então o operador da impressora pegava as impressões prontas, colocava nesse elevador e mandava. E aí descia. Andar só, né? Isso, e aí a gente pegava e ia distribuindo lá, porque tinha o banner na frente lá, que era para quem que era ali, né? Chamava de separator, que aparecia o nome do job com o seu nome embaixo. Você punha no JCL e você informava algumas coisas que saíam nessa tipo capa, assim, para eles poderem separar. Ficava mandando no elevadorzinho ali. Engraçado. Aqui no caso do Itaú tinha uma área de expedição, né, dessa parte de relatório, porque não tinha. Aí o cara vinha com o carrinho lá, acho que distribuindo nas áreas, né? E jogava um lugar, cada um pegava o seu. Agilidade, lá. né? Ou o boy depois se pegava esses relatórios e punha na mesa, né? Punha na sua mesa. Você fazia um programa, compilava, daqui meia hora só você ia saber. Meia hora? Então, que eu te falei, de repente, assim. É que é diferente, às vezes a gente mistura um pouco hoje com antigamente. Nem tudo era para ontem, né? As coisas tinham as alterações, às vezes tinha uma correção. É que eu era de uma equipe de programador, né? Então você tinha os analistas e tinha um time de programador. Quando era algum problema sério, imagina que os analistas resolviam lá, já arrumava e, né, assim, eram acionados e tal. E a gente só ficava em cima de projeto. No meu começo, nos primeiros anos, eu era só programador, né? Depois que começou a ter aquele negócio de você virar analista programador. Antigamente os analistas, analista programador, hoje você nem vê esse termo programador, né? O cara é analista de TI, é tudo uma coisa só, né? É desenvolvedor hoje, né? Então, a Full gente stack, era programador, só programava. Eu tinha um chefe um líder da equipe lá, que te passava o que tinha que fazer, né? Te explicava, tinha documentação. E uma coisa assim que até, você falou já meio absurda, a gente tinha na área um monte de armário. Para cada programa, cada aplicação, tinha uma pasta. E nessa pasta você tinha a documentação tudo em papel. A documentação do programa, às vezes o fluxograma. Quando você acabava o programa, tá legal, vai implantar, você imprimia a compilação e guardava lá. Porque hoje as pessoas acho que não usam muito. Assim, até você pode, de um erro do programa, você pode ter que, dependendo do erro lá, você consegue lá na compilação achar onde que está o problema, né? Pelos códigos que ele dá lá. Então a gente guardava. Aí com o tempo a gente foi evoluindo, foi guardando no próprio mainframe. E depois hoje eu não sei, hoje tem ferramentas que fazem tudo isso, né? Tem um negócio chamado Changeman. É isso que eu ia falar, as ferramentas que fazem tudo isso é o Changeman. Uma delas foi que eu trabalhei no próprio banco, né? Aí o Changeman ele faz isso, ele controla versionamento, se não me engano, né? Versionamento tem mais uma pessoa alterando. Eu trabalhei muito pouquinho. Predecessor do GitHub. É que assim, cara, na verdade, eu quando estava no mainframe não tinha nada disso, era tudo controlado pela gente. A gente que era responsável por guardar, a gente pegava um programa da biblioteca de teste, jogava para uma biblioteca de fonte que ninguém pode mexer, né? A gente fazia tudo isso manual. É que depois que eu saí do banco, é só um aspas aí, eu fui contratado por uma consultoria para trabalhar pro banco. Né? Eu trabalhava pro banco. Foi só aí que eu mexi no Changeman. Quando eu trabalhei no banco por uma consultoria. Mas eu trabalhei só nem um mês, lá 2 meses, um mês e pouco. Legal, acho que você falou que saiu do banco, mas você também trabalhou com monitoração? Ambientes de mainframe ou ambiente como um todo ali? Então, na monitoração eu trabalhei só com monitoração da baixa, né? Porque eu estava no Ctrl M e aí tive uma reestruturação lá, principalmente depois que entrou no banco, né? Teve umas reestruturações, aí eu fiquei numa equipe cuidando do Ctrl M da baixa e eles juntaram tudo que era monitoração. Se você parar para pensar assim, o Ctrl M também é uma monitoração de job batch, né? Então ficou tudo numa equipe lá, monitoração online, né? De servidor, essas coisas e o batch. Aí me colocaram no projeto da monitoração, que teve aquele projeto de reestruturação de monitoração. Aí eu comecei trabalhando com uma camada lá mais em cima, que era monitoração de negócio, lá de correlação de eventos, que tinha, na verdade, as monitorações de baixo, né? Que o Rei ficava na monitoração de Windows, né? Windows você usava, né? Windows e Unix. Windows e Unix, que era lá o ITM, o SCOM, o SCOM, que monitorava a parte de infraestrutura, certo? Isso aí. Então, aí é o mesmo caso do Ctrl M lá. Você tem vários servidores, tem lá, que nem ele falou, Windows e Unix. Tinha uma turma da monitoração de mainframe.
Aí você tem um centralizador de eventos, todos os problemas que acontecem manda para um centralizador de eventos, que era o Minibus que usava, né? E ainda em cima disso tinha um outro cara que fazia correlação de eventos para ver como que era a nível de negócio. Então, sei lá, para um servidor lá, Unix lá, o Windows, que seja, e aí, mas tudo bem, e aí? Vamos correr consertar, mas o que ele afeta, né? O que ele afeta? Isso aí afeta, sei lá, saque, não sei, estou chutando aí, afeta, né? Ou não, tem 10 servidores que atendem isso, para um só, para o 2, para o 3, tudo bem, o negócio está funcionando ainda, vamos correr arrumar. Agora, se para o 8 e tem 10, opa, isso vai afetar o serviço, vai começar a dar problema. Então, tem que alertar. Então, isso é a camada mais acima que não cheguei a ver isso aí funcionando 100%, né? Aí pode parar um banco de dados, aí para extrato, para todo isso. A ideia é isso, né? Isso nós estamos falando de monitoração, tipo, né, né? Não sei, não vou falar pré-ativa, porque, não sei, mas é uma coisa, antes de você ver o negócio degringolar de vez, né? Fala assim, aí depois na verdade eu saí dessa parte, que ficou meio esfriou um pouco, é muito difícil fazer, porque você depende de muita informação, né? Depende de muita informação de saber, olha, esse servidor faz isso, você tem que cadastrar tudo isso. Você tem que ter isso em algum lugar, né? Que é o cuidados lá, como é que chama lá? Não era o de configuração? É isso, de configuração, CMDB, né? CMDB. E olha que eu fiz certificação de ITIL e me fugiu o CMDB da cabeça. Aí eu parto do CMDB e tem negócio. Fora o CMDB, que é só o CMDB que você está falando, é cadastramento dos servidores, dos componentes, mas aí você tem que cadastrar a nível de serviço, né? Olha, esse servidor serve para intercâmbio com hoje Pix, por exemplo, né? Eu nem peguei Pix lá no banco, né? Isso aqui é para fazer Pix, isso aqui é para isso. Então tem que estar cadastrado para que serve cada coisa, né? Eu lembro que quando, pelo menos o objetivo era esse, se me corrija se eu estiver errado, tá? Quando eu tinha uma vou abrir uma Gmood aqui, né? Era o Máximo, né? Que a gente trabalha. Máximo que chamava? Eu não sei se da IBM, também não sei. E aí o objetivo final era assim, eu vou escolher quais servidores e quais componentes que vão ser afetados dessa Gmood. Isso. Eu também nunca vi isso funcionar lá. E quais serviços impactar isso. Então isso aí na verdade é para você se programar, saber, né? Então, tudo bem, você tem, na verdade, eu tentar explicar assim, você tem lá o centralizador de eventos, que é o Minibus. Então, todos os problemas de infraestrutura que acontece, manda um evento lá para esse centralizador. Esse centralizador já faz algumas coisas, umas correlação, né? Tipo, ele já faz algumas coisas. Aí você tem o CMDB. Aí você tem o cara que ele começa a pegar esses eventos e ficar tentando correlacionar para ver, olha, esse servidor é desse serviço aqui, né? Aí ele vai falar, olha, aí ele vai ter cadastrado lá, tem 10, que eu falei, tem 10 servidores. Caiu só um? Olha, só caiu um servidor. Alertou lá, olha, vai lá. Caiu 2, 3, ele vai ficar amarelo. Falou, opa, corre lá, cara. Fica amarelo, por exemplo, né? Agora, se ficou vermelho é que de repente impactou o serviço, ele tem. Mas o grande problema, pelo menos na época, é difícil a gente estar falando alguma coisa de 6 anos atrás, 7 anos atrás, né? É esse cadastro aí, né? Esse CMDB. Uma coisa é você cadastrar a infraestrutura, outra coisa é cadastrar esse relacionamento e o pior ainda, manter atualizado, né? Sim. Esse é o desafio, né? Eu lembro que eu ajudava, né? Eu era da equipe que cuidava do suporte das ferramentas ITM e SCOM, né? ITM para Linux e Unix e SCOM. E eu lembro que teve uma mudança ali. Eu lembro que você e a Dinéia cuidavam do Minibus, isso é. E aí teve uma mudança ali de política, falar, todo mundo vai ter que conhecer tudo. Né? E aí eu tinha que começar a conhecer o Omnibus, né? E a gente ficava muito de plantão ali, né? E dava problema no Omnibus, eu falava, vou ligar pro Telmo, né? Não conheço essa porra aqui. Vou ligar pro Telmo. E aí eu ficava ligando de madrugada pro Telmo, ô Telmo, tem um problema aqui no Omnibus aqui, ajuda aqui, não sei o quê. Eu lembro dessas coisas aí. Porque não adianta, era muita coisa, aquilo que eu falei, nem todo mundo consegue conhecer de tudo, né? É claro, sempre tem um que conhece mais o SCOM, o Windows, um conhece mais o ITM, outro conhece mais o Windows, porque ele tem que entrar em algum lugar. Porque o cara que entra fazendo tudo, né? Uma pessoa que entra fazendo tudo, ele não vai chegar a alguns problemas
que são problemas novos, por mais, às vezes ele não vai saber nem a log que ele tem que olhar, né? O problema conhecido, tudo bem, né? Problema conhecido, tudo bem. Você já até registra, né? A gente fazia isso aí, a gente registrava o problema, olha, fazia um procedimento, faz isso e dá problema. Pra quê? Pra ninguém ficar te ligando de madrugada, final de semana. Criava a base de conhecimento. Quantas vezes já tive... É que ainda nós estamos falando de uma época que já se tinha celular, né? Sim. Já tinha... Então, o cara te ligava em qualquer lugar, né, mano? Sim. Ô Telmo, você saiu lá do Itaú e aí você teve uma nova experiência para trabalhar com mainframe. Fala um pouquinho aí sobre isso. Eu saí do Itaú, fiquei um tempão parado, né? Aí fiquei no LinkedIn, às vezes me cadastrava em alguma coisa. Aí eu tinha me cadastrado para uma vaga na IBM, né? Aí eles me chamaram para trabalhar lá, para fazer uma entrevista lá com eles, né? Porque eles tinham um sistema lá de mainframe, 100% mainframe, né? Que era um sistema que era da Warehouse, né? Que ele tinha um volume grande de dados, então eles recebiam informações, a gente processava e jogava em DB2. Aí eu fiquei lá, assim, tinha pouca alteração, né? Tinha pouca... porque eu entrei, na verdade, para fazer tipo um split lá, né? Que eles tiveram que dividir o sistema em dois, né? Em dois. E aí depois que eles separou, era para ficar mais ou menos uns 6, 7, 8 meses no máximo, né? Depois que isso acabou, eles decidiram... esse sistema era muito velho também, era muito tempo. O sistema de mainframe em PL1, eu não sei de quando, porque eu já entrei, isso aí já estava... Aí eles decidiram refazer isso aí, né? E eles iam jogar para cloud. Aí já vai falar, vamos jogar para cloud, né? Aí o pessoal começou lá, uma equipe lá começou a estudar, né? Aí a gente ajudava a te explicar como é que funciona, né? Tudo. Tinha mais 3 pessoas lá comigo, né? Aí os caras começaram a documentar, aí eu tive que ajudar a documentar todos os jobs que tinham, o que fazia cada programa, o que tinha em cada arquivo. Aí eu fazia uma documentação completa, sistemas que eles iam redesenvolver em Python. Em Python e tudo em cloud, né? Usando banco de dados em cloud e tal, né? É muito legal, assim, é difícil no seu processamento, que o volume de dados era muito grande, né? Como eu não conheço muito, eu fico olhando assim, pô, será que o Python, essa vai conseguir processar? É um volume enorme de dados, sabe? A gente tinha uns relatórios que se extraíam, summarização que fazia de final de semana, tinha jogo que ficava rodando no mainframe, sei lá, 16, 17 horas. Eu fico, putz, cara, teria que fazer. É que não era a gente que estava cuidando, né? Aí eu fiquei um tempão só, por isso que aí prolongou minha estadia lá na IBM, né? Que eu tava como tipo eu não sei como é que é o termo, é um tipo de um temporário. Era funcionário, mas você trabalhava, tinha um contrato, né? Um contrato de 1 ano e renovava mais 1 ano. Aí eu acabei ficando uns 2 anos lá, que aí acabou esse contrato e o sistema já estão construindo esse sistema novo, e eu estava mais cuidando só do sistema velho, né? Tipo, o problema, aí no caso eu acompanhava a própria produção do sistema. É que ele não é muito crítico, porque aí não precisava atuar de final de semana, muito mais sossegado, não tinha plantão, né? Tinha um plantão só para acompanhar esse batch de várias horas, porque então a gente entrava 2, 3 vezes no sábado para ver se ele não deu problema, né? Restartava, tal, mas não era uma coisa que você tinha que ficar que nem... Parou um negócio lá no banco, tinha que resolver na hora, né? Aí fiquei 2 anos lá, trabalhando nisso daí, aí acabou o contrato, aí não renovaram, né? E foi na pandemia, foi 100% online, né? Remoto, né? Remoto. 100% home office. E agora falando você falou aí que você trabalhou uns 30 anos funcionário de uma empresa, né? E depois você saiu, agora você... Tinha uma bagagem numa plataforma mainframe, que é uma coisa, assim, um legado, e agora você está dando novos desafios aqui. O que você espera aqui? Você falou que trabalhou como consultor, daqui para frente, né? Então, na verdade, assim, eu trabalhei por 30 anos, eu trabalhei de 87 a 2017, né? É que, assim, eu falo assim, eu tenho um grande problema, né? Assim, eu sou um desenvolvedor de mainframe e um suporte de baixa plataforma. Eu não sou desenvolvedor de baixa plataforma e nem sou suporte de mainframe, né? A gente conhece, porque trabalha há muito tempo, conhece alguma coisa, né? E aí depois que eu saí da IBM, até às vezes
aparece, eu estou lá no LinkedIn, aparece algumas coisas para trabalhar, né? É que no momento eu não estava podendo trabalhar, alguns problemas de família, então não queria trabalhar local, né? Porque os caras estão querendo que você trabalhe no home office, né? Então, na verdade, no momento mesmo eu estou procurando, esperando alguma coisa legal assim que der pra... Eu já estou aposentado, na verdade, né? Eu já me aposentei lá pelo INSS e tudo, né? Então, eu brinco que eu sou um aposentado desempregado, né? Porque eu estou aposentado, mas eu estou... Pintar um negócio legal, claro que eu quero voltar a trabalhar, porque também não dá para ficar em casa, né? Se for um desafio legal ali... eu estou só meio que no hobby, cuidando das coisas, pra ir pra cá. Boa. Ô Telmo, como é que você, do tempo que você trabalhava lá no Itaú, como é que você fazia para equilibrar lá a sua vida com o trabalho ali? Porque, pô, eu lembro que tinha muito plantão. É difícil. Muita, né? Às vezes tinha que ficar até mais tarde. Cara, isso aí é uma coisa que você fala assim, o negócio de equilibrar a vida é muito bonito falar, né? Todo mundo fala, as empresas falam que você tem que fazer, mas não é assim que funciona, né? Acho que isso depende muito mais da empresa do que de você, né? Ela tem que te dar condições para você fazer isso, né? Poxa, tinha a época de Ctrl M, que no começo a gente nem tinha celular, né? Era só ligar em casa, né? Era só ligar em casa. Tinha bip? Eu não cheguei a pegar bip, cara, porque na verdade o pessoal do suporte já tinha os pagers, né? Mas como a área que eu tava, a diretoria não tinha esse perfil, então eles não disponibilizavam esse tipo de coisa para essa, né? Pelo menos é o que eu percebia lá, né? Então assim, era o telefone de casa, né? Então eles tinham o telefone da sua casa. Na virada do século lá do ano 2000, a gente tem que fazer uma lista de todos os possíveis locais que você ia estar naquele final na virada lá, no Réveillon lá, né? Aí o telefone da minha mãe, da minha sogra, da minha casa, tudo uma lista lá, eles tinham lá para te acionar. Que naquela época eu não lembro como estava de celular, já tinha celular, mas nem todo mundo tinha celular naquela época, né? Eu lembro, eu já tinha, mas não lembro. Eu não lembro. Na verdade, eu tinha, mas na verdade não era comum, que ninguém pedia, porque não era todo mundo que tinha e tal, então, né? E aí, a época do controle da baixa plataforma, era basicamente eu que mexia só, né? Então era só eu que mexia nisso daí. Até pra sair de férias, aí pegava um coitado lá, tinha um rapaz que tava lá com a gente, né? Que era de mainframe, aí falava, não, você vai ser o backup dele quando ele ir embora. Então, um dia antes você tinha que explicar tudo pro cara. Tô brincando um dia, mas ele falava, não, vai passando pro cara que você vai sair de férias. Mano, mais que seja um mês, um ano antes, você fez treinamento, você conhece um monte de gente, por mais que você documente, que você escreva pro cara, o cara fica numa fogueira, né? Sim. Então, assim, pra sair de férias, então assim, não tem. O plantão às vezes só você, aí eles te ligam, dia à noite, sábado, domingo, aí tem atividade, é só você que vai. Até que quando foi na monitoração, que tinha o celular, a gente revezava, né? Sim. Cada semana era um. Então a gente pegava um plantão a cada um mês e meio, pelo número de pessoas. Mas mesmo assim, aquilo que você falou no começo, um domina mais uma coisa, outro domina outra coisa, então você torce para no seu plantão dar problema só no que você conhece. Porque não dá, você tem que ligar para alguém. Tem que recorrer então, por mais que você não esteja de plantão, você pode ser acionado, sim, você pode, né? Isso acontece. Então, assim, e atividade, cara, olha, principalmente depois que começou o negócio de gestão de mudança, que para aprovação tem que ser aquelas datas, né? Tem que ser o freezing, tem que ser... Então é os dias que está disponível para você, não cria. Antes você falava, não, eu vou fazer o terceiro domingo do mês. Pô, eu tenho um casamento, uma festa, não, vou fazer no terceiro domingo, vou fazer no quarto. Então antigamente você podia ter disse, não, agora tem um calendário, né? O calendário de mudança tem que ser naquilo. Cara, e se tiver alguma festa, se você tiver algum compromisso, alguma viagem, você não vai fazer, né? Eu não tenho filho, então assim, é mais tranquilo, a minha esposa entende, né? Mas eu acho que para quem tem filho, para quem tem que ficar cancelando ou deixando de fazer alguma coisa, é muito mais complicado, né? Verdade. E agora, Marcão? Ô, Léo, acho que agora chegou a hora preferida do nosso podcast. Amenidades. Amenidades. Fala, Thelma, então vamos falar aqui. Agora acho que você está procurando, né? O que você faz nas horas vagas? Não tecnologia e tecnologia. Não tecnologia não. Até estava contando pro Ren. Ontem eu gosto de
cozinhar, mas assim, nada muito profissional, nada muito, né? Então ontem eu fiz um curso de chocolate, fui fazer um curso de temperagem, entender como é que tava o chocolate. Começo do ano eu tinha feito um de brigadeiro. No final do ano passado tinha feito um de cookies. Cookies a gente fazia, sim, você fazia também, né? Era um de cookies desenhado, enfeitava de Natal. Então você escolheu uma especialidade em doces. Não, eu faço comida, eu gosto de fazer e tal, mas esses cursos eu fiz nada de salgado, mais doce, assim, né? E uma outra coisa que eu mexo muito isso, cara, eu não fiz eletrônica, eu não manjo de eletrônica, né? Mas eu comecei a mexer com o negócio de Arduino. Aí é a praia do Léo. Então, mas tudo, cara, tudo na internet. Na verdade, eu nem sei porque quando eu vi o negócio do Arduino, eu comecei a conversar com o pessoal, aí eu comprei um lá, tudo pelo AliExpress, comprei um monte de coisa, né? É isso aí. Então explica aqui, pra gente, o que é um Arduino? Cara, isso que eu te falar, eu vou te falar o meu conhecimento de Arduino, né? Legal. Arduino é uma plaquinha que eu consigo conectar um monte de coisa e programar ela para fazer as coisas. Tem o Raspberry, né? Raspberry Pi. Mas eu comecei a mexer só no Arduino mesmo, né? Legal. O que dá para fazer aí com... Então, eu comecei fazendo o quê? Primeiro eu comprei um kit que vinha alguns sensores e tal, né? Aí eu fui pegando, tudo na internet. Pegava lá para entender como é que ligava a fiação, as coisas. Aí eu testei tudo que eu tinha. Sensor de gás, servomotor. Fui testando tudo, montava, desmontava, que eu não tinha um só, né? E comecei a comprar os outros. E, cara, eu brinco assim, pode fazer o que você quiser, né? O que eu fiz agora? Na verdade, eu fiz... Já faz mais de um ano, ele ficou parado lá e esse ano eu voltei a mexer nele. Não sei se vocês cortam qualquer coisa. Eu comprei uma caveira plástica, sabe essas caveiras agora de Halloween plástica? Aí eu cortei, eu pus uns LEDs lá dentro para ela ficar piscando, acendendo de cor. Peguei 3 servomotor, pus um fio, um para ela mexer a boca. Aí fui evoluindo, né? Fui tudo aos poucos. Aí pus 2 servomotor para ela mexer a cabeça. Aí eu comprei um negócio de som lá, não sei como é que chama lá, que você pode até pôr eu não sei como é que chama, é um módulo lá, eu não sei. Buzzer, alguma coisa? Não. Não, uma plaquinha que ele tem espaço até para você pôr o cartão SD, você põe o cartão SD com música, aí você vira um MP3. Você conecta, liga um alto-falante. Um alto-falante. Pode ligar um MP3 ou um Bluetooth. Ali, isso, aí eu faço o quê? Aí eu fiz um programa lá que ela mexe a boca e solta som de risada. Já tá evoluindo. Agora eu vou mandar um vídeo pra vocês. Assim. É que assim, essa parte é fácil, né? O meu problema é os dons artísticos. É como deixar aquilo bonito, né? Porque uma coisa eu fiz a caveira, tá os fios pendurados lá, até comprei uma caixinha, pus tudo dentro da caixinha. Só que eu preciso de duas fontes, uma fonte pro Arduino, e só que o servo ele usa muito mais, né? Energia. Né? Então eu tenho uma outra fonte que é para alimentar os servos, né? Porque senão ele não aguenta, né? Aí as 2 fontes eu tentei pôr numa caixa, tudo lá, parafusei, aí o som era ruim, eu fui ver, aí tem que pôr um amplificador, eu falei, quer saber? Eu comprei uma caixinha da JBL e liguei no fio da caixinha da JBL e ficou um puta do som, né? Esse é o que eu estou fazendo agora, né? Aí eu estava tentando montar um controle remoto, pus um módulo RF, que é para poder deixar ele de longe e você dar comando nele. Por enquanto só está no computador, né? Ele pega os sinais, né, do controle remoto. Eu mando palavra, você põe o que você quer, né? Direita, ele vira a cabelo esquerda, ele vira a cabelo para esquerda. Aí o Drácula, né? Ele abre a boca e faz... Mais um maker aqui. Trovão, a luz põe intercalo azul e branco, né? Para parecer trovão azul e branco dentro da cabeça. E ele... Como é que fala? Aí põe o barulho de trovão. Cara, eu fui inventando e colocando lá, né? Certo. Eu sempre gostei dessa... Talvez se eu não tivesse ido para a área de informática no passado, que nem tinha... Eu talvez tivesse estudado mecatrônica, né? Talvez eu tivesse ido para essa área, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu lembro, quando a gente trabalhava junto, você tinha um robô de placas, mas era... Não, mentira. Não era robô? Era um robô, mas ele começou sendo de caixinha de Mentos. Lembra? A gente foi comendo Mentos e fui colando as caixinhas, fiz um robô colado em caixinha de Mentos. Aí depois começou a sobrar a placa lá, a memória, eu fui colando, ele começou a virar... Aí eu tive a ideia que isso aí tá guardado aí na minha cabeça, eu vou fazer um robozinho só com um pedaço de
de memória, dessas coisas lá, né? Isso eu não fiz ainda. Sucata eletrônica. Não, pode usar a habilidade aí do Arduino para fazer. Eu já pensei nisso também, mas daria muito mais trabalho. Eu já peguei uns projetos, e cada projeto legal na internet, cara. Mas é que eu falei, aí tem coisa que é difícil. Eu já pensei até em comprar uma impressora 3D para poder fazer as peças, para você fazer as peças para poder fazer isso, né? Quem sabe um dia. Agora, você tem uma outra qualidade que você não falou aqui, cafés. Ah, não, café e vinho é coisa que eu gosto, né? Entendeu? Então, assim, agora eu tô na fase também do vinho, né? Então, assim, café eu gosto. Quando eu saí do Itaú lá, quando eu saí, fiquei um tempo parado, a Nespresso dava muito treinamento. Eu não tinha nada pra fazer à tarde, eu fiz um monte de curso na Nespresso. Foi muito legal. Aí eu gosto de café, eu vejo, eu compro, você tem, né? Você é um grande Starbucks, conhecedor fã de Starbucks, de Nespresso. Starbucks eu gosto mais do clima, né? Assim, do Starbucks. Eu não sou muito fã daquelas bebidas geladas. No calor é bom, mas eu gosto do café mesmo. Eu gosto do café. Não, a gente vai, né? Eu não sabia que tinha curso lá na Nespresso. Né? Então, a Nespresso, ela tinha um centro de... não sei o nome. É que fechou, né? Eles fechou e abriu a loja deles na Oscar Freire, acho. Lá eles têm que fazer, né? Mas eu nunca fui. Lá nunca mais eu acabei indo lá, não. Você precisa se inscrever lá. Tem que se inscrever antes, né? Legal. Então, eu sei que você conhece de prensa francesa, mas foi aprender. coado e não sei o que, os outros tipos lá de café que tem. Você pega você vai aprendendo, né? Você pega na internet. Eu só assim, se eu ver um lugar diferente, eu vou lá, né? Eu vou conhecer e tal. Não sei se você lembra, uma vez não sei onde a gente foi num lugar que era especializado de café, que tinha vários tipos, e aí você escolhia, você quer com prensa francesa, com coado? Né? Lá do lado, então. Lá do lado do fórum. Do fórum. Isso. Então, cara, eu fui lá e depois eu fui algumas vezes lá, né? E todo mundo que eu ia, eu acabava levando nesse lugar aí, né? Eu não lembro como é que chamava. Você acha que você que me levou lá? Eu fui sem querer lá, porque eu parei o carro naquele estacionamento. Aí eu subi, eu vi isso aí, uma hora eu vou tomar um café, né? E eles tinham lá, aí eu nunca tinha tomado Aeropress, né? Aeropress, falei, vou tomar Aeropress. Às vezes eu falo, hoje em dia é uma coisa que antigamente era tão comum, agora é o contrário, né? Você tomava em casa café coado e você ia na rua pra tomar expresso, né? Hoje em casa eu tomo expresso, tomo a maioria de cápsula, né? Aí quando você vai na rua, você fala assim, pô, tem um lugar que tem café coado, né? Fala, opa, um quadro, por favor. Um café com brigadeiro, não dá. Você não viu os cookies que ele faz? A gente fazia os café com doce de leite, paçoca na borda, lembra que a gente fazia lá? Verdade. Verdade. Nossos cafés na Copenhague, que a gente sempre tomava. Ô Telmo, você lembra ali, a gente sempre pergunta para os nossos convidados ali algum fato desastroso ou algum fato engraçado que aconteceu. Você lembra de algum lá na sua carreira lá? Engraçado, teve muito, cara. Agora, pra falar um agora, eu nunca devia tendo coisa engraçada, assim, de falar, né? Mas, assim, não me vem nada à cabeça agora, né? Agora, desastroso, que eu consigo lembrar, assim, rápido, logo que eu fui pro desenvolvimento, né? No começo, assim, a gente pegava o programa, que tinha uma biblioteca que era que era o quente, que era implantado, copiava uma biblioteca temporária. Uma biblioteca temporária, que é onde você trabalhava nele, era tudo manual. Depois que testava, implantava, depois que o pessoal implantava, eles copiavam para essa biblioteca e faziam um versionamento manual, né? Programa XX01, XX02 e tal. E tinha umas versões lá. A não ser que tivesse a versão 1 só, então ela era única. Aí eu não lembro porquê, eu sei que eu copiei esse programa, aí eu acho que às vezes você vai mexendo no programa e fala assim, não vou fazer assim. Você deleta e começa do zero de novo, né? E eu não sei se eu tinha movido, eu sei que eu acabei deletando o programa fonte. Na hora eu fiquei... E cara, não tem lixeira, naquela época eu tô falando, era mainframe puro, não tem lixeira. Apesar de ele estar lá, o disco, não é defrag, né? Mas tem o compress, que é o defrag do MAN, mas não é uma coisa tão fácil, nem sei se dava para recuperar na época, né? Deve ser uma coisa muito difícil. Aí fui lá pro meu chefe, expliquei pra ele, né? Ele falou,
tudo bem. Aí foi lá, tinha o backup, né? Aí tinha backup que eles faziam. Como era uma coisa... Aí ele pegou, só copiou o backup, falei, putz, eu passei uma perrengue assim, um perrengue interno, uma coisa que não tinha problema nenhum, né? Mas vou falar, tudo bem. Foi nesse erro meu que eles fizeram o quê? Eles tiraram o acesso dos programadores nessa biblioteca de fonte, acesso update, né? Eles tiraram o acesso, aí só os analistas mesmo passavam a ter acesso update. Então a gente só conseguia ler, não conseguia mais copiar. Então fui responsável por uma mudança de segurança. Aí. Posso ver por esse perfil. Você evoluiu os procedimentos. Legal. E nesse período aí tem muita história, mas você mantém contato com o Marcão? Eu vejo que vocês têm bastante histórias ali do período. Tem gente. Hoje com o WhatsApp você tem... Acaba tendo, às vezes, um pouco mais, às vezes fica um pouco menos. Tá difícil marcar um almoço, um encontro, né? Mas não só com o lado deles, né? É porque assim, eu divido esses 30 anos em duas fases, né? Basicamente. O desenvolvedor, né? O suporte, o primeiro time que eu trabalhei e o segundo time que foi com eles de monitoração, né? Eu ainda tenho, os dois têm uns grupos no WhatsApp e tal, mas sempre tem alguns que por afinidade, a gente sai para almoçar, algumas pessoas você acaba tendo contato, vamos almoçar tal, às vezes se encontra, né? Pra almoçar e tal, mas continua, não todo mundo, né? Isso faz parte, né? Sempre tem, ou encontra alguém legal, de algum evento, né? Vai lembrando ali. Tentar manter o network, né? Não precisa, né? E agora você comentou lá do Arduino, né? Mas em tecnologia, como que você falou de Python, né? Você estuda Python, como que você se mantém atualizado agora nessa nova fase, né? Mais cloud, tudo novo. Assim, antigamente você não tinha jeito, era um treinamento manual que você tinha que pegar, ler. Hoje com a internet você tem muita coisa, né? Sem o demais, se você quiser. Né? Antigamente você dependia muito da empresa de dar um treinamento, porque os treinamentos eram muito caros, né? Eram muito caros, às vezes você nem conseguia, como pessoa física, fazer um treinamento, né? Hoje, você pode fazer um treinamento. Nesse período que eu fiquei na IBM, a IBM dá muito treinamento. Você lá monta realmente sua carreira. Se eu hoje sou de mainframe e eu quiser trabalhar com cloud, eu vou lá, tenho a grade lá, eu estudo e a hora que tem uma vaga ele se põe. Assim, eu tô falando mais ou menos como eu entendi que funciona, né? Então assim, eu basicamente hoje é a internet, né? Eu aprendi a mexer com Arduino, só põe a palavra Arduino na internet, compra, não sei o que. Às vezes eu ponho assim, Arduino Halloween lá, que nem eu falei, pra ver as coisas, Arduino robô. Você fica vendo os projetos, fica vendo as coisas, você fica horas lá fuçando e pegando ideia, né? Então, por exemplo, no negócio do Arduino, eu tava tentando, eu comprei o... aqui lá em cima, como é que chama? Shield, shield de rede, né? De internet. Beleza, configurei, peguei o exemplo, você sempre pega um Hello World, né? Aí funcionou e tal. Só que agora, para eu evoluir isso, eu vou ter que aprender HTML. Você vai criar um web server lá. Você já criei, eu já pus um botãozinho. Eu já pus um botãozinho, acende um LED lá para acessar a página pelo micro, pelo notebook, né? Então assim, agora, se eu quiser evoluir nisso, a hora que eu quiser, eu vou pegar um curso, eu vou ficar fuçando, né? Eu não peguei curso ainda porque outras prioridades. É muita coisa para fazer em pouco tempo, né? E não tem jeito. Hoje eu fiz treinamento de Python lá enquanto estava na IBM, porque quando eles falavam, vai evoluir para Python, né? Tem um treinamento de Python. Eu fiz lá a certificação de cloud da IBM também, deles lá, né? Então, do nada, assim, não conhecia nada, pega manual, pega lá os PDF. Eu até imprimi uma calhamada de coisa para estudar no papel, para grifar, ir 2 vezes, simular 2 vezes, para não... Afinal, as certificações não é legal você não passar, né? Sim. Exatamente. Por mais que eles paguem, né? Você não precisava pagar, eles bancavam, né? Não é legal. Então eu estudei isso daí para poder passar lá. Mas assim, cara, você tem que escolher o que você quer e hoje tem recurso, né? Você pode se aprofundar. É claro, o maior recurso depois é a experiência, né? Depois que você começa a aprender o negócio, começa a ir atrás, usar, aí você tem aquelas dúvidas específicas, você vai. Às vezes você tem que talvez recorrer a alguém, né? Alguém para ajudar.
Ô Thelmo, quando você entrou lá no seu primeiro desafio lá como programador, provavelmente você teve algum mentor ali que te ensinou alguma coisa. E você já também teve do outro lado ali. Você lembra de alguma iniciativa que você teve como mentor? Vamos lá. Pegando mais no passado aí, né? No começo lá, quando eu comprei o meu primeiro Apple IIe, como era o Basic, era da Apple, e tinha uma escola de treinamento lá, uma escolinha de curso, que tinha... Ele tinha dois cursos de Basic, o Basic 1 e o Basic 2. Basic 1 é print, sei lá, loop. Eu falei, não quero fazer. Eu fui lá, conversei e falei, eu já conheço, eu queria fazer o Basic 2 porque ele tinha uma parte gráfica, né? Você acessava uma parte gráfica, você conseguia... Eu era louco para fazer joguinho, né? Aí eu fui lá, comecei a fazer o curso, aprendi, na verdade eu tive que aprender 2 comandos, que era um HR, um plot lá, 2 comandos. Aí nessa escola, nesse curso, aí o coordenador lá, que era o próprio coordenador que dava aula, né? Ele me chamou para dar o curso de... Eu falei, não, beleza, vou dar o de Basic 1 eu dou. Aí comecei a ser professor do curso lá pra molecadinha, lá, um pessoal mais velho. Tinha gente tudo que é jeito, né? Tinha gente que não sabia mal ler e escrever e tava... Aquela história, o pessoal achava que fazendo aquele curso, ele ia arrumar um emprego, ia ficar rico, né? Não, tinha gente que você não conseguia explicar. A igual a 2, B igual a 3, me fala quanto é A mais B. A pessoa... Eu falei a mesma coisa, a pessoa não conseguia falar que 2 mais 3 é 5. Eu falei, não, então é 5. A pessoa... O problema, você vê que não era coisa, era a própria matemática. O cara não sabia nem matemática básico, né? Conta demais, então... mas apesar que a conversação, a molecadinha lá adorava, né? E sempre vinha com as coisas, com as dúvidas, querendo fazer, quer fazer umas coisas meio que absurdas, né? Então eu dei aula de Basic, depois eu dei do Basic 2, fiquei um tempo. Aí na verdade eu parei porque eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar registrado. Isso era tipo um bico, né? Você ia lá, ganhava X por hora. Se fosse hoje, que devia ser uns 20, 30 reais que eu devia ganhar. O que eu tinha era um valor assim, né? Mas no banco, na verdade, quando a gente tá lá, sempre tem alguém você muda de área, você vai pegar alguma coisa, alguém tá te fazendo isso, né? Então, quando eu entrei, tem o meu chefe que ia ensinando, eu falei, a gente lê o livrinho, eu começava a fazer, olha, é assim que você faz, o cara vai te ensinando, você vai andando sozinho. Aí, quando é uma pessoa nova, você faz a mesma coisa, né? Você acaba sempre ajudando, né? Ajudando, explicando como é que faz, né? É o mesmo caso, tem pessoas que já vem meio que para a área que você, na verdade, não é que você está ensinando, você sabe como é que funciona o mainframe, como é que compila, o que é assim, o compilador, né? Porque às vezes o cara vem de fora, às vezes até de um conhecimento de algum curso que ele fez em microinformática, né? E o cara entra no mainframe lá, né? Aí, porque lá tem o conceito do BET, do JCL, né? Antigamente, a maioria do que você tinha era BET, né? Era JCL, programa, JCL, o arquivo. Você não põe o arquivo dentro do programa, no arquivo que você vai ler, né? Então tinha que explicar tudo isso para as pessoas, né? Como é que você vê o que você executou, a compilação, o sysout, né? Que isso no micro você executa e olha tudo na tela toda na mesma hora, numa coisa só, né? Então a gente sempre... Eu cheguei a dar alguns tipo treinamento assim de próprio Ctrl M, né, para equipe lá, para explicar, que nem expliquei para vocês assim, que só explicando como é que funciona, para as pessoas poderem, quando pedir as coisas, saber como é que funciona. Na monitoração, uma época logo que eu entrei, eu já nem estava lá, eu comecei a assistir as apresentações deles lá, que estava dando para todo mundo, explicando como ia ser, porque estava mudando tudo. Aí depois eu também comecei a fazer essas apresentações, que eram muita gente, e são muitas apresentações que você fazer. Você faz numa sala de reunião que tem 10, sei lá, 20 pessoas e tem 200 pessoas para assistir, né? Porque são 3 turnos, manhã, madrugada, dia e noite, madrugada, né? Então você fiz algumas apresentações dessas. Que eu lembro mais disso aí mesmo. Boa. E deixa aqui um recado aqui pros mais velhos, né? Acho que os que estão na sua idade, na nossa aqui, e pros mais novos. Então, cara, assim, eu vou falar, eu sou um cara que eu falo que sou um cara de sorte, sabe? Eu caí numa área de que eu gosto muito, tanto é que hoje meu hobby é programar lá em Arduino, né? Por mais que eu mexo na cozinha também, que é um hobby de barriga e de estômago, né?
Mas eu sempre gostei dessa área, né, da informática, né? Eu sempre gostei e consegui trabalhar praticamente minha vida profissional inteira, né, nisso daí, né? Então acho assim, você tem que trabalhar com o que você gosta, né? Eu acho que assim, você pode trabalhar só pelo dinheiro, às vezes comigo não aconteceu, mas sei lá, de repente se me falam se eu for médico eu vou ganhar, cara, não nasci para trabalhar com gente, né? Eu não nasci para trabalhar com gente que eu, né, assim, não daria, né? Assim, eu não ia viver bem, né? Entendeu? Por mais que você ganhasse mais, bem, né? Eu tenho certeza que eu não ia viver bem, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu sou um cara de sorte, trabalho com o que eu gosto, né? Dei sorte, que eu sempre trabalhei em equipes com gente muito legal, tirando o REM, né? Mas sempre, tanto é que a gente tem contato ainda, né? A gente pode encontrar mais porque não calha, né? A gente tem contrato, todo mundo junto e não dá, né? Sempre tem um que não pode e acaba melando, né? Então, assim, a gente espera um dia ou outro. Sempre é difícil, né? E você tem que trabalhar com o que você gosta e trabalhar feliz, né, cara? Acho assim, eu posso dizer que sou um cara feliz profissionalmente, sem dúvida nenhuma, né? Ô, Thelmo, fala também o que você achou do nosso canal, do nosso projeto. Assim, gostei, cara. Eu não consegui assistir, na verdade, todos ainda, porque tem bastante lá, né? Assim, assisti vários, né? Assim, é muito legal, né? Você conhecer as pessoas do outro lado também, né? Que vocês brincaram, vamos falar de amenidades agora. Descobrir que as pessoas fazem algumas coisas, né? Que a parte assim, quando você conhece a pessoa que está sendo entrevistada, essa parte é a parte mais legal, porque você já sabe mais um profissional que ele fazia. E quando é uma pessoa que você não conhece, você aprende um negócio do lado mais profissional, né? Entendeu? Então, assim, de um lado ou do outro sempre acaba sendo legal. Eu gosto bastante. Legal. Vou assistindo lá. Obrigado, Thelmo. Foi legal aqui. Eu descobri que tem mais uma pessoa que gosta de Arduino. Então, vamos trocar ideias, hein? Beleza. Vou mandar para vocês um videozinho desse que eu fiz aí, só para vocês verem que tem um moleque que vai gostar de ver os vídeos. Ô, Thelmo, eu agradecer aí mais uma vez, né? Você ter disponibilizado o seu tempo aqui para vir falar com a gente nesse papo, foi muito legal. E vamos dar o último recado aqui para os nossos ouvintes. É ouvinte, sempre, né? É ouvinte, não? Nosso público. Nosso público. Como? Espectadores. A Érica falou. Então vamos lá. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like se você gostou do conteúdo, ativar o sininho para notificação de novos episódios, deixe seu comentário que a gente sempre responde e compartilhe para o crescimento do nosso canal. Beleza? A gente vai se despedindo agora. Até mais. Pessoal. Até o próximo.